Mesmo diante de uma pressão externa e interna, o Banco Central decidiu cortar a taxa Selic. O Banco Central divulgou na última quarta-feira a nova taxa Selic, que sai de 14,5 para 14,25. E para você que acompanha aqui o canal já há algum tempo, sabe do quanto eu tenho falado sobre essa decisão do Banco Central. Inclusive lá no meu Instagram, me segue lá, @Danilo Silva Investimentos. Bom, o Banco Central decidiu, pagou para ver e cortou a taxa Selic. Saiu de 14,5 para 14,25 pontos percentuais, né? 14,25% ao ano, corte de 0,25 pontos percentuais. E pós essa decisão, a decisão foi na quarta-feira, dia 17, no dia 18, que foi ontem, o mercado amanheceu completamente sem parafuso, confuso, né? As taxas do Tesouro Direto subiram muito, né? Saíram ali dos 14% que estava o pré-fixado, chegou a 14,79%. O IPCA+ saiu dos 8%, foi para 8,39%, e isso abre ali muitas oportunidades, só que aí muitas pessoas ficam com aquela dúvida. Qual que eu invisto? Será que não é muito arriscado? E sim, tem alguns riscos em investir nesses títulos e tem dois riscos basicamente que eu quero falar nesse vídeo. Então fica até o final que eu tenho certeza que você vai gostar. Aproveita, já se inscreve nesse canal clicando no botão que está aqui embaixo, curte o conteúdo e também compartilha esse conteúdo. Quando você compartilha esse conteúdo é sinal que você gostou do conteúdo e está recomendando ele para outras pessoas. E deixa para mim aqui nos comentários, você tem feito investimento no pré-fixado? Quais os ou no Tesouro Direto, né? Quais os títulos do Tesouro Direto que você está investindo atualmente? Já aqui para a tela do meu computador, para a gente não enrolar mais, né? Essa introdução. Olha como que tá agora, né? Até há pouco tempo atrás, esses títulos pré-fixados e os títulos IPCA não estavam aparecendo e agora eles estão aparecendo. E olha como que tá agora, né? Esses títulos, o pré-fixado 14,79% ao ano e o IPCA+ 2032 8,39%, né? IPCA mais 8,39% ao ano. E aí surgem algumas dúvidas, né? Cara, primeiro, qual dos dois vale mais a pena e quais são os riscos de eu investir em cada um desses? E eu separei aqui dois riscos que você tem que tomar cuidado ao investir, tanto no pré-fixado, tanto no IPCA+. Antes de falar desses riscos, bora entender o que está acontecendo, qual que é o cenário. Bom, ontem não, dia 17, nós tivemos Copom reduz a taxa Selic para 14,25. Existia uma parte do mercado que acreditava que o Copom não ia reduzir a Selic mais, ia manter nos 14,5 e talvez na próxima reunião, que é em agosto ou na outra ainda, ia voltar ao ritmo de corte. E por que existiam pessoas no mercado que acreditavam nesse cenário? Por dois motivos. O primeiro motivo é um motivo externo, Estados Unidos e inflação global, e o outro motivo é um motivo interno, um motivo mais doméstico. O que está acontecendo nos Estados Unidos? Vamos lá. Primeiro lugar, no mesmo dia que o Copom decidiu da taxa de juros, o Banco Central americano também decidiu. E lá ele manteve os juros. Só que todos os membros do Copom americano, lá, que eles chamam de FONC, falaram que pode ocorrer alta dos juros americanos. Por quê? Primeiro, porque a inflação lá está acima da meta, que é 2% ao ano. E segundo, que o payroll, que é a criação de emprego, está muito acelerado. Então, se está criando muito emprego, pode dar um indicativo aí de que a inflação vai continuar alta. E aí, todos os membros do Copom americano, do Fed, falaram, olha, provavelmente nós vamos subir juros. E por que isso afeta o Brasil? Porque subindo juros nos Estados Unidos, que é a maior economia, a economia mais sadia aí do mundo, automaticamente rola uma imigração de recursos. Sai dinheiro daqui do Brasil e vai lá para os Estados Unidos, pressionando o nosso dólar. Quando sai dinheiro do Brasil, quando sai dólar do Brasil, o dólar sobe. Pressionar o dólar no momento que nós estamos vendo agora seria um caos, porque seria mais um atributo para subir a inflação. Por isso que não é um bom cenário. E além disso, nós temos guerra lá, né? Estados Unidos, Irã e Israel. Essa parte da guerra já deu uma melhorada. Eles assinaram lá o memorando para encerrar os conflitos. Tanto é que quando a gente olha aqui a cotação do petróleo, olha que interessante. Pós-guerra, o petróleo, pré-guerra, né? Antes da guerra, o petróleo negociando a $73, e aí começou a guerra, o petróleo foi lá, bateu uma máxima de quase $200, de $120 o barril, e agora
caindo novamente, cotado a $78 o barril. Isso é ótimo. Por que que isso é ótimo? Porque se o petróleo sobe muito, encarece combustível, né? Gasolina, o petróleo ele encarece toda a parte ali de gasolina e diesel, e aí também os derivados do petróleo, plástico e tudo mais, e automaticamente encarece a alimentação, porque para a comida chegar nas gôndolas do mercado, no açougue e tudo mais, precisa de caminhão que usa diesel. Hoje ainda, grande parte da frota é a combustão, não é elétrica, né? Então, isso afeta muito a inflação. E agora, esse acordo dos Estados Unidos com o Irã e Israel é benéfico, é positivo. Mesmo diante de tudo isso que eu falei para vocês agora, o Banco Central foi lá e decidiu cortar os juros. E ele cortou os juros, como tá na tela aí para vocês, para 14,25 e deixou meio que aberto, falando, olha, vai ter novos cortes. Por quê? Qual foi a leitura que o Banco Central teve? E eu gostei dessa leitura, tá, pessoal? Eu sei que algumas pessoas... Eu posto vídeo aqui, a galera começa a falar do político, né? Do Lula e não sei o que lá. Mas eu gostei dessa leitura do Banco Central, porque qual foi a leitura do Banco Central? Ele falou, olha, sim, tem um problema externo, tem os conflitos no Oriente Médio e tudo mais, mas essa inflação, de acordo com as nossas projeções, é uma inflação de curto prazo. É uma inflação que... Quando o efeito do petróleo começar, dessa queda do petróleo começar a entrar novamente na nossa economia, a gente vai ver o IPCA caindo. E a gente consegue ver isso muito bem aqui, ó, nesse gráfico. Esse gráfico mostra, né, a linha azul é a inflação realizada, né, o IPCA. Então a gente vê que o IPCA está acima da meta. A meta é essa linha tracejada, a linha azul está aqui, ó, IPCA 4,72. E a linha vermelha é a projeção de acordo com o Boletim Focus. Então a gente vê que, olha, a projeção indica até janeiro 27 ali em cima da meta. Mas depois, olha a queda que acontece. E essa queda pode até acontecer um pouco antes. Eu não me surpreenderia se a gente ver os próximos IPCAs vindo menor do que veio o último. O último, se eu não me engano, veio 0,5. Eu acho que os próximos podem vir 0,4, 0,3. E uma outra coisa que eu aprendi com um antigo chefe meu também muito legal é que o IPCA... ele mede a variação mensal. Eu vou te dar um exemplo do café. Eu amo café. E eu gosto do café pilão. Eu gosto do café pilão lá. Café pilão num determinado mês está R$30. No outro mês, foi para R$35. Teve aumento? Teve aumento. Então aqui nós tivemos inflação. Se no terceiro mês ele continuar 35, teve aumento? Não teve. Então não teve variação aqui. Não vai ser registrado variação. Então o IPCA, ele mede a variação mês a mês. Ele não mede a variação anual. Ele mede a variação mês a mês. Então isso pode fazer com que os próximos IPCAs venham com valor aí, venham com um percentual menor do que nós estamos acreditando. Então, eu particularmente gostei um pouco dessa leitura. É óbvio que é muito arriscada essa leitura do Copom, tá? Do Banco Central. Mas eu gostei dessa leitura. É meio que uma leitura do copo meio cheio. Ao invés de olhar pro copo meio vazio, olhar pro copo meio cheio. E aí, gente, claro, isso aí, cara, abriu essas oportunidades. Gente, isso aqui é maravilhoso, sabe? Você investir no pré-fixado a 14,79, você vai dobrar o valor investido, sabe? Em 5 anos. 6 anos. Então, assim, é muito bom esse investimento. O próprio IPCA mais 8 também é muito bom. Eu prefiro IPCA um pouco mais longo, 2040, mas ó, 7,51 o IPCA também é muito bom. E quais são os dois riscos? Quais são os dois riscos que você tem que tomar cuidado ao fazer investimento, tanto no pré-fixado quanto no IPCA? Dois riscos. Quais são esses riscos? O primeiro, de você não ter na sua carteira. Então, o primeiro risco é não ter pré-fixado e IPCA+ na sua carteira. Por que eu tô falando sobre esse primeiro risco? Porque eu converso com muitas pessoas, né? Quase que diariamente eu converso ali com pelo menos umas 5 pessoas que entram em contato comigo, até porque aqui na descrição desse vídeo, também fixado no primeiro comentário, tem um link que vai direto pro meu WhatsApp. E aí, lá no WhatsApp, eu mesmo que falo, eu mesmo que respondo, as pessoas até se surpreendem às vezes. É o Danilo mesmo? Sim, sou eu mesmo. Então as pessoas me chamam, querem conversar, querem falar, eu apresento o meu trabalho também, obviamente eu tô aqui também para vender a minha consultoria, né, vender o meu peixe, né, mas a gente cria um diálogo, né. E eu vejo muitas pessoas falando assim, cara, eu não invisto em títulos do governo, é muito arriscado, cara, não dá, não confio nesse governo. E, gente, quando nós falamos de títulos públicos, a gente não tá falando do político, do partido. Apesar, é óbvio, gente, eu não sou idiota. Eu sei que o Lula influencia, o PT influencia, eu sei disso tudo.
Só que a gente está investindo no Brasil, sabe? A gente está investindo no Brasil, um país do tamanho continental. Então, cara, não tem por que não ter na carteira. Então, o primeiro grande risco é não ter na carteira, tá? Esse é o primeiro grande risco com relação a esse investimento. Agora, o segundo grande risco, na minha opinião, é você ter de forma errada. Porque ao mesmo tempo que eu vejo pessoas que não querem investir, então as pessoas não querem investir, eu vejo pessoas que investem em excesso, investem de forma errada. E sim, mesmo sendo um bom produto de investimento, existe a forma correta de investir no Tesouro Direto. A primeira coisa que você precisa entender é como que funciona a sistemática, como que funciona a marcação a mercado, como que funciona a questão do prejuízo. Eu posso perder dinheiro? Pode perder dinheiro. Se você vender antes do vencimento, no momento ruim, não entendendo o ciclo, você pode perder dinheiro. Então, você precisa entender como que funciona a mecânica, a sistemática do título público. E mais do que isso, você tem que ter a proporção ideal para o seu portfólio. E é o que eu falo para todo mundo que eu converso, que se torna meu cliente aqui na consultoria gente, não olha somente o ativo, não olha somente qual que é o melhor ativo, o ativo do momento, não é isso. Olha para tua carteira de investimento. Esse canal aqui não é para trader, tá? Se você é um trader, se você quer ganhar dinheiro rápido, sai daqui, não assiste os vídeos. Pode dar um dislike aqui, não tem problema, e sair daqui. Agora, se você é uma pessoa que, cara, não, eu quero me preparar para minha aposentadoria. Eu tenho hoje 30 anos, com 60 anos eu quero me aposentar e eu sei que eu não posso contar com o INSS. Aí, continua aqui, curte o vídeo, entre em contato comigo que eu posso te ajudar também a construir um plano estratégico para chegar nesse objetivo. Mas não adianta olhar somente um ativo. Olha a carteira, olha o contexto. Agora, essas mesmas oportunidades que aparecem aqui, ó, de Tesouro IPCA, 2032, 2040, pré-fixado, o próprio Tesouro Selic também, uma baita oportunidade. Essas mesmas oportunidades que a gente olha aqui, também tem essas oportunidades na Bolsa de Valores, com fundos imobiliários. Tem essas oportunidades, gente, em todos os lugares tem essas oportunidades. E você pode aproveitar essas oportunidades de forma estratégica, fazendo, obviamente, a coisa certa, o movimento certo. Por quê? Você pode pegar um produto que é bom, que são os títulos do Tesouro, né? Tesouro Selic, pré-fixado, IPCA+, e simplesmente fazer de forma errada. Você usar o que é bom de forma errada é errado. É mais ou menos assim. A faca, pensa numa faca, ela mata alguém? Não mata. Agora, quem tá com uma faca na mão pode matar alguém? Pode. Você pegou uma coisa que é boa, que é útil pra cozinha, pra cozinhar e tudo mais, e usou de forma errada. Então, você pegar um produto que é bom, um investimento que é bom, e colocar na sua carteira de forma errada, vai fazer você perder dinheiro, porque você tem que ter essa consciência. Danilo, como que eu faria isso? Eu posso te ajudar, novamente, entre em contato comigo, link tá na descrição e também fixado no primeiro comentário. Eu posso te ajudar construindo uma carteira de investimento, mas, cara, mesmo diante desse cenário, cara, cenário de caos, o mundo vai explodir, tem boas oportunidades. Uma outra frase pra gente finalizar esse vídeo. Lembra sempre, o dinheiro nunca some. O dinheiro tá em algum lugar. Onde que os grandes fundos, os grandes investidores estão investindo agora? É isso que você tem que se atentar. Clica nesse link aqui, ó, nesse vídeo que está na tela agora, porque ele também vai responder dúvidas que você tem, com certeza. A gente se vê no próximo vídeo. Deus te abençoe e até lá. Tchau, tchau.